A paz do Senhor. Todos estão entrando aí. Vamos compartilhar mais um culto da palavra. E estaremos aqui meditando na palavra de Deus em alguns minutos para o nosso coração nesta noite. Quando as pessoas vão entrando aí. Culto da palavra. Assembleia de Deus, Ministério Resgate. E quero compartilhar um texto que Deus tem colocado no meu coração nesta tarde. Fiquei hoje a tarde toda meditando na palavra de Deus. E Deus colocou um texto muito lindo, muito simples no meu coração, e eu quero compartilhar alguns minutos com a igreja. Presbítero Alexandre, até que enfim apareceu, hein, Alexandre? Até que enfim, hein? E eu quero compartilhar. Vai ser um estudo muito rápido, vai ser um estudo não muito longo, uma palavra bastante simples, uma palavra bastante conhecida, e eu quero compartilhar. Enquanto os irmãos vão entrando aí, vão procurando a sua Bíblia também. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Os irmãos vão curtindo, vão compartilhando, vão convidando aí os amigos para a gente meditar nesta noite, nesse texto. Um texto muito conhecido de toda a igreja. E prometo também não falar nada além daquilo que os irmãos não conheçam, mas algo muito simples que Deus ainda colocou no meu coração, como vem falando na tarde desse dia. O pastor pediu para que eu pudesse, nesta noite, estar trazendo um estudo no culto da palavra. E assim pela tarde, procurando uma palavra, e Deus trouxe esta palavra ao meu coração. Dentre outras que eu fui estudar, mas Deus ainda nesta tarde, no finalzinho de tarde, Deus colocou esta palavra no meu coração. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17, versículo de número 12. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 12. Amém? Vamos orar para a gente dar início aí ao culto da palavra. Senhor Deus e Pai, louvamos o seu nome, Senhor, na noite desse dia, por ter nos proporcionado a honra e a alegria de uma vez mais, Senhor, falar da sua palavra. Peço-te, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, através do teu Espírito, porque não temos nada, mas o Senhor tem. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Fala conosco, Senhor, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito poderosa aos nossos corações. Revela-nos, Senhor, a sua palavra, inspira-nos para que possamos, Senhor, transmitir com veemência as suas escrituras. Deus, que minha boca venha falar aquilo que o Senhor tem desejo falar conosco, Pai. Não deixa eu falar de mim mesmo, porque não tenho, mas eu careço, Senhor, da inspiração do teu Espírito. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 12. Diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente
o punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Vou repetir mais uma vez. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Como eu falei, é um texto bastante simples, que a sua leitura é muito simples, mas ela tem uma revelação muito profunda, que a história que desencadeia dentro desses versículos narrados aqui no livro de 1 Reis é algo surpreendente. Foi quando Elias ele toma um impulso de proferir contra o rei Acabe, lançar uma palavra profética, que durante um período, durante um tempo, que não haveria chuva nem orvalho. Diante dessa palavra, a Bíblia diz que Deus fala para que Elias fosse esconder junto ao ribeiro de Querite, que ali daria ordem aos corvos que te sustente, né? Junto ao ribeiro. O ribeiro é um pequeno curso de águas. Para que a gente começa a estudar de uma forma muito expositiva, ribeiro é um pequeno curso de água. Querite, a palavra querite, quer dizer cortar, colocar do tamanho certo. Então Elias ele vai para o Querite, fica junto ao ribeiro, um pequeno curso de águas, que daria, e Deus tinha dado ordem aos corvos que ali te sustente. A palavra corvos ali, às vezes nós, na nossa ignorância, eu por muitas vezes eu pensei desta forma, que seria aves de rapina ou urubu que alimentou Elias. Mas diante da teologia, a gente entende que corvos aqui era alguma tribo, algumas pessoas de uma certa linhagem que Deus ordenou para que sustentasse a vida do profeta Elias. Então Elias foi sustentado por Deus em um momento muito singular diante da história após proferir. E o que Elias proferiu na sua profecia? Que nem orvalho, nem chuva cairia do céu. E após essa palavra profética ser liberada pela boca de Elias, a Bíblia diz que Deus cerra o céu, não deixa descer nem chuva e nem orvalho. Com isto, a Bíblia diz que aonde Elias estava, junto ao ribeiro, a água do ribeiro se seca. E quando a água do ribeiro se secou, veio então a palavra do Senhor ao profeta Elias mais uma vez. Lá no versículo de número 8, versículo de número 9 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom,
Então Elias, ele sai de Tisbe, entendam bem, para a gente caminhar junto e aprender um pouco esse texto. O Tesbita, um dos moradores de Gileades, ele sai da sua terra, vem até o palácio, profere uma profecia para diante do rei de Israel. Após ele proferir as palavras proféticas, Deus ordena Elias, conduz Elias para o ribeiro de Querite. Ele fica escondido. Agora ele deixa o ribeiro e vem para Sarepta. Então ele deixa Querite, que é um lugar que significa cortar, colocar do tamanho certo. Ele vem para Sarepta, que tem por significado fundição, que é Sidom. E Deus fala: ali ordenei que uma viúva lhe sustente. Pois bem, ele deixa então Querite, vai para a direção a Sidom, para Sarepta, que ali Deus ordena uma viúva para que sustente Elias. Quem é esta viúva? Elias não sabe quem é esta viúva. Poderia ser uma viúva rica, uma viúva próspera, uma pessoa com recurso econômico, financeiro, bem-sucedida. Poderia ser, dentro da visão do profeta Elias, seria, por que não pensar nessas circunstâncias? Se eu saio do Querite, Deus não deixou faltar nada no Querite, agora pede para que eu vou para Sarepta. Na intenção do profeta, ele poderia pensar, conjecturo desta forma, a Bíblia não está dizendo, mas permita-me pensar desta maneira. Ele poderia pensar que esta viúva seria uma mulher próspera, uma mulher rica, com uma economia forte. Mas quando ele vai entrando para a cidade de Sidom, entrando na porta da cidade, quando ele vai chegando à porta da cidade, ele avista aquela viúva. Nos chama muita atenção de Elias. Ele pensava uma coisa, agora o que ele está vendo é uma outra coisa. O que ele pensava não é aquilo que ele estava vendo. O que ele estava vendo, Alisson? Vamos para o versículo de número 10. E estava ali uma viúva fazendo o quê? Apanhando lenha. Quando ele vai se aproximar da viúva, ele vai pedir um pouco de água, claro, diante da viagem. Após pedir um pouco de água, ele pede: não, já que você vai trazer um pouco de água, traga para mim um pouco de pão na sua mão. Aí que é interessante, aqui que eu quero frisar um pouco os minutos para o nosso entendimento. Quando ele abre o diálogo, começa a conversar, pedir: traga água, me dá um pouco de pão. Aquela viúva, ela sente a liberdade de se abrir com o profeta. Ela reconhece que aquele homem é diferenciado. Ela até reconhece que aquele homem é um santo homem de Deus. Ela reconhece isso. Você vai ver no versículo 12, ela reconhecendo o profeta Elias como um homem de Deus. Mas quando Elias ele pede algo para comer, para se alimentar o seu corpo físico, isso deu a liberdade daquela mulher se abrir. E ela começa a abrir a sua história. Ela começa a falar da sua vida para o profeta.
E ao falar da sua vida, a sua vida não é uma vida tão bonita de se ouvir ao primeiro momento. Porque a sua história, ela vem em um momento de decadência. Uma coisa é a gente pegar a nossa história e ter a nossa história em ascensão. Em ter a nossa história em uma projeção maior. Mas conforme ela vai conforme ela vai relatar a sua história, e a sua história ela tem algumas peculiaridades, e permita-me dizer que marcou e trouxe marcas de profunda angústia, trouxe marcas de profundas tristeza. Por quê, Alisson? Essa mulher ela está vivendo uma crise emocional. Essa viúva ela está vivendo uma crise sentimental muito forte. Porque ela perdera seu marido. Ela acaba de perder o provedor da sua casa. Ela acaba de perder aquele que poderia, diante de qualquer adversidade, suprir a sua casa, a sua vida. A história não relata como foi o que acontecera, mas por certo este homem adoeceu. Através dessa doença lhe causou a morte. A vida dessa mulher daqui em diante a gente pode pensar que não foi uma vida tão simples, não foi uma vida tão fácil, não uma vida totalmente de felicidade. Mas como eu acabei de frisar, no primeiro momento existiu uma crise emocional. Ela perde o seu chão após perder o seu marido, que era o provedor. Mas a Bíblia diz que ela tem um filho, um único filho. E com isto, ela lança sobre este menino alguns projetos de vida. O que está recaindo sobre este menino é algo muito singular. Após a perda do marido, ela lança um projeto sobre o menino. Porque agora a viúva, e dentro da cultura, ela não tem muito o que fazer. A lei mosaica, a cultura judaica, não dá muito ênfase para que essa mulher possa alcançar o seu objetivo. E o único objetivo que esta mulher tem para ser alcançado é estar lançado sobre um menino um projeto. Um projeto de se manter viva. Um projeto de conquistar algumas coisas que, por certo, ela tem sonhado. Mas só que a crise foi muito forte, que essa mulher ela começa a se perder no caminho. A crise começa a tirar desta mulher algumas coisas que deveriam ser seguras para a nossa vida. A crise que esta mulher está vivendo, um sentimento emocional, a crise financeira, econômica, a falta de água, a falta de recurso, esta mulher começa a perder algumas coisas na sua vida
que não poderia perder, que não poderia deixar se esvair pelas suas mãos. Você vai ver que, ao relatar para o profeta a sua situação, a gente percebe que esta mulher deixa algumas coisas se esvair diante do problema, diante da adversidade, diante das lutas. Alisson, o que ela deixa esvair pela sua mão? Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus. Ela dizendo para o profeta que nem um bolo tenho. Porque ela fala isso, essa expressão, nem um bolo eu tenho. Porque o profeta acabara, no versículo anterior, de pedir um pouco de pão. Aí ela vai dizer: senão somente um punhado de farinha na panela. Diante da crise, diante da luta, diante da tempestade, diante da adversidade, a Bíblia diz que ela começa a perder farinha. Na tipologia bíblica, farinha quer dizer palavra. O que nos sustenta diante da crise? Palavra. O que vai nos fazer avançar diante da crise? A palavra. O que vai nos dar força diante da crise? A palavra. Ela mesma vai dizer: não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela, que daqui a pouco eu vou preparar algo, a última refeição, o último culto. Só tenho isto. Podemos abrir mão de tudo, mas não podemos abrir mão da palavra. Foi o que Davi, ele, diante da sua morte, ele chama seu filho Salomão, no livro das Crônicas, ele diz: Salomão, eu quero te dar um conselho, meu filho. Ser homem, ser corajoso, mas não abra mão da palavra. Deus fala para Josué: medita dia e noite, e não aparta da sua boca o livro desta lei, a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz: a palavra de Deus é como fogo. Salmo 12, versículo 6: a palavra de Deus é pura como a prata e refinada como forno de barro. Salmo 119, versículo 105: a palavra de Deus é luz. Salmo 119, versículo 89: a palavra de Deus é eterna. Salmo 119 vai dizer: a palavra de Deus produz alegria. A palavra de Deus é para ser lida. Êxodo 24, 7. A palavra de Deus é refinada. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é temida. A palavra de Deus é semeada. Podemos abrir mão de tudo, mas não podemos abrir mão da palavra. A Bíblia diz que ela fala: só tem um pouco de farinha. E farinha tipifica, simboliza a palavra de Deus. Diante da crise ela consegue sustentar, ela consegue caminhar um percurso, certo tempo, porque ela tinha na panela ainda a palavra, tinha alimento, aquilo que... Só que aquilo vai se esvaindo, aquilo vai acabando. E ela vai dizer para o profeta: só tem um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija.
Azeite simboliza a presença do Espírito. E na Bíblia o azeite servia para colocar dentro da botija para manter acesa o templo, a luz do templo. O azeite na Bíblia também era usado para colocar nas feridas, por alimentação, mas ele é símbolo do Espírito. Você vai ver ali nas 10 virgens, quando relata ali em Mateus 25 sobre um casamento judaico, 10 virgens, que 5 tinham azeite, mas 5 levou consigo azeite de reserva. E quando ouviu-se um clamor, lá veio um noivo. Aquelas 5 virgens que eram loucas não tinham azeite como reserva, e as lamparinas começaram a apagar. Ou seja, o trajeto já ficaria um pouco difícil ao ser alcançado o objetivo, porque acabou-se o azeite, mas aquela que tinha reserva, ela conseguiu alcançar o objetivo. E esta mulher aqui, ela viveu uma crise terrível, mas ela relata para o profeta: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, é o que me resta, é apenas um pouquinho, é o recurso que eu tenho, mas a qualquer momento vai acabar esse recurso, e quando acabar esse recurso eu entendo que eu vou morrer. Quando acabar esse recurso eu entendo que eu e meu filho vamos morrer. Mas a palavra profética para este culto da palavra nesta noite está registrada no capítulo 17, versículo 13. Ele ia dizendo: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-o para fora. Porque o profeta, quando ele começa a lançar sobre a vida da viúva uma palavra, ele fala assim: traga para mim e traz para fora, eu quero um bolo pequeno. Porque nós vamos entender que dentro da casa há um limite. Dentro da casa há uma extensão que nos limita a viver um milagre extraordinário. Faz-me lembrar da vida de Abraão. A vida de Abraão é algo extraordinário para nossa meditação nesta noite. A Bíblia diz que Abraão está dentro da tenda e Deus fala: Abraão, sai da tenda. E quando Abraão sai para fora, Deus fala: conta as estrelas. E conforme Abraão ia contando, ele ia se perdendo a um ponto que ele vai dizer para Deus: olha, eu não consigo contar. Aí Deus fala: Abraão, essa será a sua descendência. Às vezes, o lugar que nós estamos limita receber o milagre de Deus. O lugar que nós limita receber o que Deus tem para nós. Nós temos que ter uma visão ampla. Nós temos que sair para fora daquilo que nos limita a receber a bênção de Deus, conforme ela sai para fora. Versículo de número 14. Olha a palavra de Deus para aquela viúva, porque assim diz o Senhor: Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Diante desta crise, diante desta luta, diante dessa adversidade, a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite é que a farinha não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Você pode estar no seu coração dizendo: é pouco que eu tenho, é apenas um pouquinho de azeite, é apenas um punhadozinho de farinha, é pouco.
mas é o que você tem para que Deus possa realizar um milagre. É pouco, é pouco. É pouco para mim. É pouco para minha visão. Mas na mão de Deus se torna muito. É pouco, o recurso para mim é pouco, realmente é pouco na minha mão. Mas na mão de Deus é o suficiente para Ele realizar um milagre. A Bíblia diz que Jesus está pregando. E de repente, Ele precisa despedir a multidão para que possa comer. Só que já está à tarde, o povo não se aparta ali de Jesus. E Jesus manda para que os discípulos encontrem alguém que tenha algum alimento. No meio daquela multidão, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. Aí chega um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Na minha ótica, na minha mão, nada. Mas na mão de Jesus, na mão do Deus que você serve, na mão do Deus que lhe chamou, na mão de um Deus que está cuidando da sua casa, na mão de um Deus que está cuidando da sua família, é tudo para realizar o milagre. Estou falando de 5 pães e 2 peixinhos. Na ótica dos discípulos, Senhor, não é nada. Na visão da multidão, não é nada. Mas a Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu e disse: Pai, te dou graças. E a Bíblia diz que Jesus manda o povo sentar em círculo, em roda de 50. E conforme o povo comia, puxava o pão, puxava o peixe. Quanto mais puxava, mais tinha. Quanto mais tirava do cesto, mais tinha. É isso que Jesus está dizendo para nós nesta noite. Quanto mais você tirar da despensa, mais vai ter. Quanto mais você buscar, mais você vai ter, mais você vai encontrar. É 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus sobrou 12 cestos cheios. É um pouquinho de farinha, é um pouquinho de azeite, mas a palavra profética para nossa meditação nesta noite é: não vai faltar. Estamos vivendo uma crise mundial, uma crise financeira, uma crise que alcançou o nosso estado e que alcançou a nossa cidade. O número de desempregados, muito pai de família desesperado, muita mãe desesperada, porque não sabe o que vai fazer, o recurso é pouco. O recurso é pouco. Eu quero dizer que tem muitas mães, muito pai, que a última refeição foi hoje. Outra poderia dizer que a última refeição seria amanhã. Ou só tem para o almoço, mas não tem para janta. Ou tem para janta e não sabe como vai ter para o almoço. Tem muitas pessoas que vivem assim. No nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, não tem o que comer, não tem o que alimentar, estão vivendo uma crise. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que sustentou Elias, o Deus que proveu na vida da viúva de Sarepta, é o Deus que está provendo na nossa casa. É o Deus que está provendo na sua casa, na sua família. É uma palavra simples, mas é uma palavra que aumenta a minha fé. A Bíblia diz que aquela mulher olha para o profeta e ela não tem. O profeta: não, faz para mim, traz para mim.
crê na palavra do profeta. Ela acredita na palavra do profeta. Ela crê na palavra de Deus, ela crê no homem de Deus. E ao momento que ela crê na palavra do profeta, ela traz aquele bolo, entrega o profeta. Eu penso que ela olha nitidamente nos olhos do profeta. E quando o profeta acaba de saciar a sua fome física, alimenta o seu corpo físico, ele olha para o olho daquela viúva, para os olhos daquela viúva, e diz: mulher, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Versículo 14. Porque assim te diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. O que eu aprendo com isto? Por mais que o Brasil esteja em crise, por mais que estamos vivendo em um momento de adversidade, de luta, mas hoje esta palavra nos conforta, que a farinha não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar, até que Deus mande chuva. Chuva é recurso. Ei você mãe, ei você pai, Deus está dizendo: não vai acabar. Deus está dizendo para a sua vida: não vai acabar a farinha, não vai faltar o azeite, até que chegue a chuva sobre a terra, até que chegue a chuva sobre a sua vida. E permita-me dizer que algumas casas Deus vai mandar chuva ainda esta noite. Permita-me dizer, envolvido pelo Espírito do Senhor, Deus me impulsiona a dizer para você que está me ouvindo: está chegando chuva sobre a sua casa, está chegando chuva sobre a sua família, está chegando chuva sobre a sua empresa, está chegando chuva sobre a sua despensa, sobre a sua geladeira. Deus está mandando chuva, Deus está mandando recurso, Deus está mandando provisão, Deus está mandando milagre hoje. Não vai faltar, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. É crise sim, é luta sim, é adversidade sim. Pela visão humana não tem saída, pela visão humana só tem para hoje, para amanhã eu já não tenho. Mas Deus está dizendo: você vai comer hoje, você vai comer amanhã, você vai comer depois de amanhã, você vai comer outubro, novembro, dezembro, até que chegue realmente a provisão de Deus, que Deus abra as portas sobre a sua vida. Ei você pai, não se desespere. Ei você mãe, não se desespere. O Deus que cuidou desta mulher, o Deus que cuidou desta viúva, é o Deus que vai cuidar da sua vida, é o Deus que está cuidando da sua família, é o Deus que está cuidando da nossa vida. É preciso acreditar, é preciso entender que para mim é pouco, mas na mão do Senhor se torna muito. Na minha mão eu não vejo recurso nenhum, mas na mão de Deus é provisão, na mão de Deus é milagre, na mão de Deus é cura, na mão de Deus é vitória, na mão de Deus é tudo aquilo que eu preciso para minha vida.
Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. E eu encerro a minha palavra aqui, quero orar com você nesta noite, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, que a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Oremos, querido Deus. Louvamos o seu nome neste dia, porque certo estamos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Certos estamos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos amparado, Senhor. Como tu cuidaste do profeta Elias no Querite, como tu proveu na vida desta mulher, o Senhor tem provido em nossa vida. E eu quero orar juntamente com o seu povo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar este pai, que o Senhor possa abençoar esta mãe, que diante da adversidade, diante das lutas, a farinha tem se esvaído, que diante das provas, o azeite está se acabando, mas que o Senhor possa entrar com a sua provisão nesta noite. Que este pai possa receber de ti um milagre, a provisão, que esta mãe ela possa entender que pode ser pouco para nós, mas na sua mão se torna muito. Que Jesus, depois de dar graça, a Bíblia diz que ainda sobra 12 cestos de pães e peixe. Era 5 pães e 2 peixinhos. Na ótica humana não era nada para aquela multidão, mas na sua mão se tornou algo extraordinário, um dos maiores milagres. O milagre da multiplicação. Multiplica nesta casa, multiplica nesta família. Multiplica o pão, multiplica o azeite, multiplica, Senhor, o peixe, multiplica o vinho, multiplica o trigo, Senhor. Entra nesta casa onde a despensa está vazia, mas entra com abundância. Entra com multiplicação, ó Pai, e nós possamos glorificar o seu nome. Porque o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É por isso que eu glorifico o seu nome. Por mais que o mundo esteja em crise, o céu não está em crise. Por mais que o nosso estado está vivendo um momento singular na história, um momento de crise financeira, de crise econômica, mas o Senhor ainda manda recurso. Por mais que o nosso município possa estar vivendo algum momento de uma situação de crise, o Senhor ainda manda a sua provisão. Deus, fique conosco ainda no decorrer desta noite. Que esta farinha venha se multiplicar. Que este azeite venha se multiplicar na vida desta casa, desta família, que este pai, que esta mãe, que este filho possa vivenciar o grande milagre, o milagre da multiplicação, o milagre da provisão, o milagre que o Senhor tem reservado para nós. Assim eu oro e assim já lhe agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Receba esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que a farinha da panela não se acabará. Nem o azeite da botija faltará. Deus é triste. Deus é tremendo.
Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é grande. Deus é um Deus que provê. Às vezes nós tentamos achar meios para definir Deus, mas não tem como definir. Queremos tentar entender, mas o nosso pensamento não alcança como entender Deus, como definir Deus. Deus manda Elias para Sarepta para ser abençoado pela viúva. Deus falou, e ordenei. E Elias, quando chega a Sarepta, ele lança a palavra. E a palavra é tão poderosa, tão simples, mas tão poderosa. Não vai acabar. Deus está dizendo para algumas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, a farinha não vai acabar. A farinha não vai acabar. Deus está entrando em algumas casas agora. Deus está me levando em algumas casas agora que a despensa está vazia. Esta mãe que chora, este pai que está desesperado. Deus está dizendo, não vai acabar. A provisão de Deus chegou nesta noite, não vai acabar. O milagre do Senhor te alcançou nesta noite, mãe, pai, não vai acabar. Quem está dizendo não sou eu, Airson. Quem está dizendo é Deus, o Deus de Abraão. Ele está dizendo não vai acabar. A crise até te alcançou, mas não vai acabar. A tempestade te alcançou, mas não vai acabar. A doença te alcançou, mas já não vai acabar. Fique com esta palavra em nome de Jesus. E encerro aqui versículo de número 15. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Esse é o Deus que você serve. É um Deus sem limites. Deus, quando decide abençoar, ele não tem limite. Deus, quando decide prover, ele não tem limite. Deus, quando ele decide multiplicar, ele multiplica sem limites. Deus é ilimitado em abençoar. Deus é ilimitado em abençoar. E a Bíblia diz que comeu ela, ele e toda a sua casa, muitos dias. Uma mulher que estava reclamando porque tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, mas diante deste pouco ainda conseguiu comer muitos dias. Deus está dizendo, você vai comer muitos dias. Você que pensou que seria só hoje, você que pensou que seria a última refeição, você que pensou que quando as portas se fechou, não acabou. Deus está dizendo, tem muitos dias ainda. Calma, não terminou aí a sua história só está começando. A sua história não termina com um pouco de farinha, a sua história não termina com um pouco de azeite, a sua história não termina na última refeição. A última refeição é que começa a sua história. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Que o nosso Deus possa, de uma maneira muito especial, alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e doces consolação do Santo Espírito de Deus,
acompanhe a sua vida, acompanhe a sua casa, acompanhe a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.